Então, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, que é a parte 2, essa é a parte 3. Então, no vídeo anterior, nós começamos a ver a estrutura de três personalidades principais que nós carregamos. Nós vimos a primeira. A primeira é esse eu falso, é esse eu que nós trazemos para o mundo que tem várias máscaras. Então, nós vamos agora para o eu número 2. Esse eu tem de ser completamente descartado. Freud nos ajudou bastante a ter consciência da pseudo-personalidade da mente consciente. A revolução dele é muito mais profunda do que a revolução de Marx. Sua revolução é muito mais profunda do que qualquer outra revolução. Ele vai fundo, apesar de não ir longe o suficiente. Essa revolução chega até o segundo eu, ou seja, o eu número 2. É o eu reprimido, o eu instintivo, o eu inconsciente. É tudo o que a sociedade não permitiu, é tudo o que a sociedade forçou dentro do ser de cada um e trancou lá dentro. Ele vem apenas nos sonhos, vem apenas em forma de metáforas, vem somente quando a pessoa está bêbada, vem somente quando a pessoa não está sob o seu próprio controle. Caso contrário, o eu 2 fica longe da pessoa e é mais autêntico, não é falso. Freud fez muito para que o homem tivesse consciência disso, e as psicologias humanistas, e particularmente os grupos de crescimento, encontro e outros, ajudaram muito a tornar o homem consciente de tudo o que está gritando dentro dele, tudo o que está reprimido, esmagado. E esta é a sua parte vital, essa é a sua vida real, sua vida natural. As religiões a condenaram como sua parte animal, como uma fonte do pecado. Não é a fonte do pecado, e sim a fonte da vida. E não é inferior ao consciente. É mais profundo do que o consciente, com certeza, mas não inferior ao consciente. E não há nada errado se essa parte é animal. Os animais são belos, assim como as árvores. Eles ainda vivem nus em sua simplicidade absoluta. Eles ainda não foram destruídos pelos padres e pelos políticos. Eles ainda são partes de Deus. Só o homem se desviou. O homem é o único animal anormal na face da terra, contrário a todos os animais que são simplesmente normais. Daí a alegria, a beleza, a saúde. Daí a vitalidade. Quem nunca viu isso? Quando um pássaro está voando, quem nunca sentiu inveja? Quem não viu isso em um veado correndo rápido na floresta? Quem não sentiu inveja da vitalidade, da alegria pura, da energia? Crianças, quem já não sentiu inveja? Talvez o fato de sentir tanta inveja seja o motivo para as pessoas condenarem a infantilidade, e as pessoas seguem condenando. Montagu está certo quando diz que, em vez de dizer às pessoas não seja infantil, deve-se passar a dizer não seja metido adulto. Ele está certo e eu concordo. A criança é bela, enquanto o adulto é o que representa a feiura. O adulto não é mais um fluxo, ele está bloqueado em muitos aspectos. Ele está congelado, é chato e está morto. Perdeu o ânimo, perdeu o entusiasmo, ele está simplesmente se arrastando. Ele está entediado, não tem nenhum senso de mistério. Nunca se surpreende, esqueceu a linguagem da admiração. O mistério desapareceu dele. Ele tem explicações e o mistério não está mais presente. Consequentemente, ele perdeu a poesia, a dança e tudo que é valioso e tudo que dá sentido e significado à vida, tudo que dá sabor à vida. Esse segundo eu é muito mais valioso do que o primeiro. É aí que sou contra todas as religiões. É nesse ponto que sou contra todos os sacerdotes, pois eles agarram o primeiro
o mais superficial. Vá para o segundo eu, mas o segundo eu não é o fim. E é aí que Freud falha em não ir além. E é aí que a psicologia humanista também é limitada. Que apesar de ir um pouco mais fundo do que Freud, ainda não se aprofunda o suficiente para encontrar o terceiro eu. Há um terceiro eu, o número 3. O terceiro, o verdadeiro eu, a face original, que está além do primeiro e do segundo, além de ambos. O transcendental, o estado de Buda, é o puro estado de consciência indivisível. O primeiro eu é social, o segundo eu é natural e o terceiro eu é divino. E é bom lembrar que não estou dizendo que o primeiro eu não é de todo útil. Se o terceiro eu existe, então o primeiro eu pode ser muito bem utilizado. Se o terceiro eu existe, então o segundo eu pode muito bem ser utilizado. Mas somente se o terceiro eu existir. Se o centro funciona bem, então a periferia também está boa e a circunferência também está com bom funcionamento. Porém, sem o centro e apenas com a circunferência é um tipo de morte. É o que aconteceu com o homem. É por isso que no Ocidente tantos pensadores acham que a vida não tem sentido. Ela não é sem sentido. A questão é que o homem perdeu o contato com a fonte de onde vem o sentido. É como se uma árvore tivesse perdido o contato com as próprias raízes. Agora não nasce nenhuma flor. Agora a folhagem começa a desaparecer, as folhas caem e não nasce nenhuma nova. E o suco para de fluir, a seiva não existe mais. A árvore fica moribunda, a árvore está morrendo. E a árvore pode começar a filosofar. A árvore pode começar a tornar-se existencialista. Um Sartre ou uma outra pessoa e pode começar a dizer que não há flores na vida, que a vida não tem flores, que não há aroma, que não há pássaros. E a árvore pode até começar a dizer que sempre foi assim e que os antigos apenas se iludiam de que havia flores, apenas imaginavam que elas existiam. Sempre foi assim. A primavera nunca chegou, as pessoas apenas fantasiaram. Esses Budas simplesmente imaginam, fantasiam que as flores desabrocham, que existe uma grande alegria e que os pássaros vêm na luz do sol. Não há nada. Tudo é escuridão. Tudo é obra do acaso. E não há nenhum sentido. A árvore pode dizer isso. E a questão não é o fato de não haver sentido, de não haver mais flores, de as flores não existirem, de o aroma ser uma fantasia, mas a simples realidade de que a árvore perdeu contato com as suas raízes. A menos que esteja enraizada em seu estado de Buda, a pessoa não vai desabrochar, não vai cantar, não vai saber o que é celebração. E como é possível conhecer Deus sem conhecer a celebração? Se a pessoa esqueceu como dançar, como é que pode rezar? Se a pessoa esqueceu como cantar e como amar, então Deus está morto. Não que Deus esteja morto, Deus está morto dentro da pessoa, apenas nela. Sua árvore está seca, a seiva desapareceu. Ela vai ter que encontrar as raízes novamente. Onde encontrar essas raízes? As raízes têm de ser encontradas aqui e agora. Esse é o segredo. Muito bem. Agora vamos entrar num outro assunto, que são o assunto das ideias. Já vimos algumas particularidades sobre o ego, sobre as estruturas desse ego, e agora sobre o campo das ideias. Um ursinho polar perguntou para a mãe: Meu pai também era um urso polar? A mãe responde: Claro que o seu pai era um urso polar, mas, prosseguiu o pequeno urso depois de algum tempo,
Mamãe, só me diga, o meu avô também era um urso polar? Sim, ele também era um urso polar. O tempo passa e o ursinho continua a perguntar para a mãe: Mas e o meu bisavô? Ele era um urso polar? Sim, ele era. Mas por que você está perguntando isso? Questionou a mãe. Porque estou congelando. Oxo, disseram-me que meu pai era um urso polar. Do mesmo modo, meu avô era um urso polar e também o meu bisavô, mas eu estou congelando. Como posso mudar isso? Acontece que eu conheço o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, e eles também congelavam. E as mães deles contavam a mesma história para eles. Ou seja, que o pai era um urso polar, que o avô era um urso polar e o bisavô era um urso polar. Se você está congelando, você está congelando. Essas histórias não vão ajudar. Isso simplesmente mostra que mesmo os ursos polares congelam. O homem deve olhar para a realidade e não se perder a tradições. Não deve se deslocar para o passado. Se você está congelando, você está congelando, e o fato de ser um urso polar não serve como consolo de jeito nenhum. Esses consolos foram dados à humanidade. Quando a pessoa está morrendo, a pessoa está morrendo. No entanto, alguém vem e diz: Não tenha medo, a alma é imortal. Ora, você está morrendo. Ouvi a história de um judeu que, ao sofrer um ataque cardíaco, caiu em uma estrada e estava morrendo. Uma multidão se juntou e alguns buscavam por uma pessoa religiosa, algum padre, porque o homem estava morrendo. Surgiu um padre católico sem saber quem era a pessoa. Ele chegou perto do moribundo e perguntou: Você acredita? Você declara que acredita na Santa Trindade, ou seja, no Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? O judeu moribundo abriu os olhos e disse: Estou morrendo e ele está falando em enigmas. Agora, o que devo fazer com a Santa Trindade? Estou morrendo. Que absurdo é esse que você está falando? Um homem está morrendo e você o consola dizendo que a alma é imortal. Esses consolos não vão ajudar. Uma pessoa está infeliz e alguém lhe diz: Não fique infeliz. É apenas psicológico. De que isso adianta? Isso vai fazer com que ela fique ainda mais infeliz. Essas teorias não são de muita ajuda. Elas foram inventadas para confortar, para iludir. Se a pessoa está congelando, ela está congelando. Em vez de perguntar se o pai era um urso polar, deve fazer algum exercício. Deve pular, correr ou fazer uma meditação dinâmica e com isso não vai congelar. Esqueça tudo sobre pai, avô, bisavô, basta dar ouvidos à própria realidade. Se a pessoa está congelando, então faça alguma coisa. E sempre é possível fazer algo. Mas esse não é o caminho. Perguntar sobre os antepassados é o caminho errado. A pessoa pode continuar a perguntar e é claro que a mãe prosseguirá dando consolos. A pergunta é muito boa, mas é muito significativa e de uma importância tremenda. Essa é a forma como a humanidade está sofrendo. É preciso dar ouvidos ao sofrimento. É preciso olhar para dentro do problema e não tentar encontrar uma solução fora dele. Basta olhar diretamente para o problema e para que a solução que a solução sempre será encontrada. Examine a pergunta, não peça a resposta. Por exemplo, as pessoas podem continuar a perguntar: quem sou eu? Podem ir até um cristão e ele vai dizer: vocês são os filhos de Deus e Deus os ama muito. E eles vão ficar confusos porque como Deus pode amá-las? Um padre disse a Mula Nasruddin: Deus ama muito você. Como ele pode me amar? Ele sequer me conhece, retrucou ele. É por isso que ele pode amar você. Nós conhecemos você. Nós não podemos amar você, pois é difícil demais, afirmou o padre.
Ou é só alguém chegar até os hindus e perguntar e eles vão te dizer: você é o próprio Deus, não o Filho de Deus, mas o próprio Deus. E ainda assim as pessoas têm sua dor de cabeça, sua enxaqueca, e fica muito confusa com o fato de existir a possibilidade de Deus ter uma enxaqueca. Isso não resolve o problema. Aquele que quiser perguntar quem sou eu, não deve ir até ninguém, deve sentar-se em silêncio e fazer a pergunta no fundo de seu próprio ser. Deixe a pergunta reverberar, não verbalmente, existencialmente. Deixe a pergunta ficar lá como uma flecha que perfura o coração. Quem sou eu? E acompanhe a pergunta. E não tenha pressa de responder a isso, porque ao responder, essa resposta provavelmente terá vindo de outra pessoa, algum padre, algum político, alguma tradição. Não se deve responder a partir da própria memória, porque a memória é toda emprestada, condicionada. A memória é como um computador, completamente sem vida. A sua memória não tem nada a ver com o saber. Ela foi alimentada, portanto, quando alguém perguntar quem sou eu e a sua memória disser você é uma grande alma, você deve ficar alerta. Trata-se de uma armadilha. É preciso descartar todo esse lixo, pois é tudo podridão. Basta continuar a perguntar quem sou eu, quem sou eu, e quem sou eu? E um dia vai ser possível perceber que a pergunta também desapareceu. Ficou apenas uma sede. Quem sou eu? Não realmente uma pergunta, mas uma sede, ou seja, todo o seu ser pulsando com a sede. Quem sou eu? E um dia a pessoa vai perceber que nem ela mesma está lá. Há apenas a sede. E nesse estado intenso e apaixonado do seu ser, se de repente ele percebe que algo explodiu. De repente ele fica cara a cara consigo mesmo e não se sabe quem é ela. Não tem como perguntar ao próprio pai: quem sou eu? Ele próprio não sabe quem ele é. Não tem como perguntar ao avô ou ao bisavô. Ele não sabe, ele não se deve perguntar. Não se deve perguntar à mãe, à sociedade, à cultura, à civilização. Deve se perguntar no âmago mais profundo. Se a pessoa realmente quiser saber a resposta, deve buscar em seu interior, e é a partir dessa experiência interior que a mudança acontece. Você pergunta: como posso mudar isso? Você não pode mudar isso. Primeiro é preciso encarar sua realidade e é exatamente esse confronto que vai mudar você. Então, muita coisa foi falada aqui, a gente resumir. O que ele está dizendo é para a gente sair do campo das ideias e ir para o campo real. Porque esse campo real é o campo onde não tem julgamento, que falamos no vídeo anterior. Por exemplo, né? Quando você pergunta para alguém quem é você, é natural que ela responda: olha, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, a minha profissão é essa, eu nasci em tal lugar, etc e tal. Isso não é o que a pessoa é. Isso é a história do personagem que é criado pela pessoa, entende? O que ela é não pode ser percebido por essa mente condicionada, porque aqui essas respostas que a gente dá para quando alguém pergunta quem é você, elas são dentro desse campo de memória. O campo de memória, ele não é um campo real, ele é um campo de conceitos e ideias. Então, a gente quer ir além do campo dos conceitos e das ideias. E qual foi a metodologia que ele traz aqui? Que é sentar-se em silêncio. Você faz a pergunta, quem sou eu? E você não a responde, você só observa. E com o tempo, com o amadurecimento dessa prática, você vai entrar em contato naturalmente com aquilo que se é. Mas não é uma resposta imediata. Não é nada do que está dentro do seu campo de memória. Né? A gente dentro desse campo de autoconhecimento, espiritualidade universalista,
A gente tem uma tendência muito grande a achar que nós somos seres de luz, né? Quem é você? Eu sou um ser de planeta X, Y, Z. Eu sou filho de não sei quem, de não sei o que lá. São tudo ideias e conceitos. Aquilo que nós somos não tem nada a ver com isso. Você pode acreditar, escolher acreditar na ideia e no conceito que você quiser. Mas, como eu disse, em algum momento você vai ter que largar isso também, porque só isso não é suficiente. Isso continua a criar os conflitos e o sofrimento. Dando continuidade, um repórter tentava obter uma história interessante de um humano, de interesse humano, de um idoso em uma casa de repouso sustentada pelo governo. Pai, perguntou o repórter atrevido, como você se sentiria se, de repente, recebesse uma carta dizendo que um parente esquecido tinha lhe deixado 5 milhões de dólares? Filho, veio a resposta lentamente. Eu continuaria com 94 anos de idade. Deu para entender? O velho disse. Tenho 94 anos. Mesmo que eu ganhe 5 milhões de dólares, o que eu vou fazer com isso? Eu ainda vou ter 94 anos de idade. O que Buda diz, o que Mahavira diz, o que Cristo diz, não ajuda ninguém em nada. A pessoa está congelando. Outra pessoa continua com 94 anos de idade. Mesmo que todo o conhecimento do mundo seja despejado na cabeça das pessoas, não vai adiantar. Alguns ainda estão congelando, outros continuam a ter 94 anos de idade. A menos que surja alguma experiência nas pessoas, alguma experiência de vida que transforme seu ser e elas voltem a ser jovens novamente, com vivacidade de novo, nada será de valor algum. Portanto, não pergunte aos outros. Essa é a primeira lição a ser aprendida. Cada um deve perguntar a si mesmo. E então lembre-se também de evitar aquelas respostas que os outros já colocaram lá e que viram à tona. A questão é de cada um, de modo que a resposta de ninguém mais pode ser útil. A questão é de cada um e a resposta também tem de ser de cada um. Buda bebeu e está satisfeito. Jesus bebeu e está em êxtase. Eu bebi, mas de que forma isso vai ajudar a sede, seja de quem lá for? Cada um terá de beber por si. Foi o que aconteceu quando um grande místico sufi foi convidado pelo imperador a ir até a corte e orar por eles. O místico foi, mas recusou-se a orar e disse: É impossível, como posso orar por vocês? E então se justificou. Há algumas coisas que o homem tem que fazer por si mesmo. Por exemplo, se ele quer fazer amor com uma mulher, ele tem que fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso para ele em seu nome. Ou se uma pessoa tem que assoar o nariz, ela tem que fazer isso sozinha. Não posso assoar o meu nariz por ele, e isso não vai ser de utilidade alguma. E da mesma forma acontece com a oração. Como posso orar por você? Você ora, eu posso orar por mim. E então fechou os olhos e deu início a uma grande oração. É o que eu posso fazer. Para mim, o problema desapareceu, mas não desapareceu pela resposta de ninguém. Não perguntei para ninguém. Na verdade, todo o esforço foi descartar todas as respostas que os outros deram, de forma muito generosa. As pessoas continuam dando conselhos às outras, são muito generosas em seus conselhos. Não podem ser generosas em nada mais, no entanto, em conselhos elas são muito generosas. Pessoas excelentes, independente de alguém perguntar ou não, elas continuam dando conselhos. O conselho é a única coisa que se dá em grande quantidade e que nunca é tomada de volta. Ninguém toma de volta ou leva o conselho embora. Ouvi uma história sobre dois vagabundos que estavam sentados debaixo de uma árvore conversando. Um deles disse: Cheguei a este estado porque nunca ouvi o conselho de ninguém. Irmão, eu cheguei até aqui porque segui o conselho de todo mundo, disse o outro.
A jornada tem que ser de cada um. A pessoa está congelando, eu sei. A pessoa está infeliz, eu sei. A vida é dura, eu sei. E não tem nenhum consolo para nenhum dos casos. E não acredito em consolar as pessoas, porque todo consolo se torna uma provocação. A mãe diz ao filho urso: sim, seu pai é um urso polar. E por algum tempo ele tenta não congelar, porque os ursos polares supostamente não devem congelar. Mas isso não adianta. Ele torna a perguntar: mãe, meu avô também era um urso polar? Ele está tentando saber. Algo deu errado na minha herança genética e é por isso que eu estou congelando. E a mãe diz: sim, seu avô também era um urso polar. Mais uma vez ele tenta postergar o congelamento, mas não se pode postergá-lo. É possível retardar um pouco, mas ele ainda vai estar lá. A realidade não pode ser evitada. Teorizações não ajudam em nada. As pessoas devem esquecer as teorias e dar ouvidos aos fatos em si. Está infeliz? Então a infelicidade tem que ser analisada. Está com raiva? Essa raiva tem que ser avaliada. Sente-se sexual? Então esqueça o que os outros dizem a respeito e faça uma análise por si mesmo. É a sua vida e você tem que vivê-la. Não peça emprestado. Nunca seja de segunda mão. Deus ama as pessoas que são de primeira mão. Ele nunca soube amar cópias. O homem tem que ser de primeira mão, ser original, ser único, ser individual, ser ele mesmo e analisar seus problemas. E há somente uma coisa que posso dizer às pessoas: que no problema está escondida a solução. O problema é apenas uma semente. Se a pessoa entrar fundo nela, a solução vai brotar a partir dela. Sua ignorância é a semente. Se entrar profundamente nela, o conhecimento vai florescer a partir dela. O calafrio, o congelamento, é o problema. Entre nele e o calor vai surgir dele. Na verdade, tudo é dado ao homem, tanto a pergunta quanto a resposta, tanto o problema quanto a solução, tanto a ignorância quanto o conhecimento. É preciso apenas que cada um olhe para dentro de si. Ficamos por aqui, nos vemos aí, dando continuidade a esse tema do ego no próximo vídeo.